depois dele gastar todas as coisas, toda a sua parte da herança, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Então, ele não foi para o campo plantar, ele foi para apacentar porcos. O que é interessante, não é? Porque ele está contando, Jesus, ele prega aos judeus, correto? E os judeus não comem porco. Não é interessante isso? E então ele não ia comer, matar o porco para comer, entendem? Não poderia fazer isso, não come porco. O que ele fazia então? Ele desejava saciar-se com as alfarrobas. Alfarrobas, vamos ver aqui, o que são alfarrobas? Alfarrobas. Duas espécies de alfarrobeira. Seria um arbusto, uma espécie de arbusto, que tem espinhos e utilizada como lenha. Quer dizer, não era uma coisa muito suculenta, assim, um vegetal que os porcos comiam, não era algo muito próprio, né? Não era algo muito próprio para ser comido. Mas era o que ele tinha. Então, ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava. Quer dizer, nem aquela coisa horrorosa, aquele arbusto agreste que os porcos comiam, ele não era dado a ele comer. Ou seja, ele continuava passando fome. Mas e aí? Aí é que se dá aquele ponto que nós vimos lá no início. Aquele ponto que divide a nossa vida em dois. A vida espiritual é o caminho do erro, do outro lado tem o caminho da reparação, e naquele exato momento se dá o arrependimento. Quando a pessoa cai em si, quando o espírito cai em si, quando ele finalmente consegue vislumbrar a sua realidade. Não mais a fantasia dos desejos e aquilo tudo que a imaturidade muitas vezes projeta. E quando falamos em maturidade, não falamos de juventude, ok? Uma pessoa pode ter 70 anos de idade e ser extremamente matura. Então, que isso também fique claro. E aí, no versículo 17, nós temos: mas, caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. E neste momento em que cai em si, não é que ele está ali iluminado por uma informação que ele não tinha. Ele sabia disso desde quando? Desde sempre. Então, por que ele chegou ao ponto de esperar comer o que sobrava dos porcos e ninguém dava? Porque quando começou a ficar tudo mal, em vez de ele aceitar o que uma pessoa da região indicou, por que ele não foi direto para a casa do pai? Por que ele não... Ele já sabia disso. Ele sabia disso. Mas ele sabia que voltar à casa do pai seria assumir responsabilidade sobre o que ele fez com o que o pai deu a ele e ele jogou fora. Então, ia exigir muito o quê? Humildade, não é? Eu recebi muito, joguei tudo fora e agora qual é o único caminho realmente em que eu sei que eu vou ficar bem? É voltar para os braços do meu pai. Mas, porque ele estava ali ciente do quanto ele tinha feito bobagem, do quanto ele tinha errado, vejamos o que ele vai pensar ou dizer para si mesmo. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi. Então, vejamos que ele começa a programar o que ele ia fazer. Ele simplesmente não levantou e foi. Vejamos que ali estava o quê? Aqui está ilustrado na história a conscientização que ele vai tendo de se responsabilizar pelo que fez. Então, ele estava ali. Após levantar-me, irei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele sabia disso.
Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Isso é duro, não é? Reconhecer isso tudo. Faze a mim como um dos teus assalariados. Então, ele ia estar protegido pelo pai, que era bom, mas ele sabia do erro dele e que ele simplesmente sabia que se fosse pela pura justiça, ele não teria mais direito de ser filho daquele pai. Afinal, ele não pediu a parte da herança? Então, já não tem mais nada. Mas olha como ele teve que juntar o quê? Força, coragem. Ele não foi sem um plano. Ele foi com um plano. Porque ele precisava daquele amparo, daquele pai, que ele sabia que era o único que tinha condição de dar a ele vida, não é? Condições de uma vida digna.